Olá, o Perfil Opinião está começando. Ela se aventurou cedo, aos 17 anos, onde a cena de rock and roll no Brasil se fortalecia no final dos anos 60, na Bahia. Aqui, todos os santos saudaram a sua irreverência, sensibilidade e talento. Em 2012, retorna aos palcos com toda a força e é redescoberta pela nova geração. Com sua voz única e seu jeito brasileiro, rock and roll e jazzístico, uma das maiores cantoras do Brasil. A menina que ainda dança, faz show, compõe, se dedica ao retorno do seu grupo Novos Baianos e em breve lança o documentário O Apocalipse Segundo Baby. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Perfil Opinião uma das maiores cantoras brasileiras, a Baby do Brasil. É um prazer, Baby. Obrigada, querida. Prazer é todo meu. Mais uma vez a gente aqui, hein? Olha, mais uma vez, né? Pois é, e tem muitos anos. Legal, né? No nosso clipe, Lindo, mostrando lindo, aí lindo. alguns dos seus trabalhos Vi minha também. primeira filha pequititinha ali no nosso sítio, que delícia. Uma viagem no tempo eu mesmo, quero uma né? cópia, por Ai, favor. vai ter, Ficou não te lindo preocupa. demais. Apaixonei. Me levou todas as memórias. E agora a gente vai rememorar aqui também algum desses momentos, né, Baby? Eu acho que é começar nesse momento em que você chega na Bahia, essa história que eu contei aqui, do rock está se fortalecendo no final dos anos 60, né? Mais ou menos 69 você chega com 17 anos, não é? Sim. Então, foi realmente assim maravilhoso, porque eu não poderia esperar que acontecesse dessa forma. Era um desejo. Aí os meninos, o Paulinho Moraes e o Galvão, estavam no Brasas, no antigo Brasas, quando essa minha amiga me levou para conhecê-los. E eles olharam minhas roupas, viram meu estilo e falaram: você não gostaria de fazer um show com a gente? Você também convidou minha amiga. E eu falei: bom, não vou dizer que eu canto para eles, não. Vou ficar quietinha, porque se eu tiver que cantar, vai ser uma coisa natural, aí vai testificar que essa galera é uma galera que Mas você já é a que está vindo. antes, Sim. já tocava? Eu já cantava, já tocava, aprendi violão junto com meu pai. E cantava muito com ele na escola, fazia shows, brincava de fazer os shows de rua, da rua da gente. E certa vez eu fui convidada para cantar num prêmio que ia ter em Niterói, onde um maestro convidou várias pessoas para fazerem tipo um coral. E esse maestro,
que é muito meu amigo, veio a se tornar o maestro do Roberto Carlos, que é o Eduardo Lages, e eu vim me tornar uma cantora famosa, e depois nós nos encontramos anos depois, falando, cara, que maravilha, como Deus levou cada um para Pois é, estava tudo certo, né? Os sinais já estavam ali naquele momento. Exatamente. Mas quando você chega na Bahia, inicialmente aos 17 anos, não sei se você pegou carona para chegar aqui, como é que foi, né? Olha, sei que você passou aqui uns bons bocados, né? A história é muito doida. Eu fugi de casa. Eu tinha 16 anos, era aquela loucura de ditadura, aquela confusão que a gente tinha. E o meu pai, que era um cara bacanérrimo, mas ele era um procurador da República e eu era filha única deles, né? Sou a filha única deles. Então, eu não tinha como chegar para o meu pai e dizer, olha, eu tive um toque aqui que aconteceu num momento divino, onde eu estava orando e Deus falou para mim que era para eu ir para o lugar que apareceu uma passagem. Eu não ia conversar sobre isso. E minha filha está maluca, né? Mas aconteceu exatamente assim. Eu sempre fui muito espiritual, muito doida nessa área, no bom sentido. E ouvi que ia chegar uma passagem. E eu conheci uma menina que estava tendo um problema, estava chorando na rua, triste. Fui dar a ela toda a atenção. Acabei indo para a casa dela, ajudando. Ela estava com um problema com aquele esposo que ela estava tendo. O esposo era jovem, o esposo estava difícil, o relacionamento. E eu fui 3 dias seguidos ajudá-la naquela situação. E no terceiro dia, ela disse, olha, minha mãe me chamou e falou que é para eu ir embora, porque esse casamento não vai dar certo e vai ter um problema. Já com ele, seríssimo, que eu estou correndo risco. E ela mandou as passagens e mandou uma a mais. Estão aqui. Você não quer ir, não? Então ela testificou. Eu fui para casa, falei, que horas que vai? Orei. Já a garota, sempre orando, desde criança. Tenho essa mania, graças a Deus. É maravilhosa. Essa ligação com a espiritualidade vem desde a sua família? Vem desde mesmo? pequenininha. Desde pequenininha. Desde pequenininha, quando eu tinha muitas visões. Vem por causa das visões que eu tive bem criança. Aquilo me impactava muito. E eu tive que mergulhar no lado positivo para tirar as visões negativas. Sim. E então eu vim para Salvador, não contei para meus pais, saí, deixei uma carta pedindo que eles tivessem o maior cuidado, porque Deus tinha me dito que era para eu ir, que eles entendessem. Eu estava apavorada com isso, mas vim. E foi aqui, logo que eu cheguei, era dia do meu aniversário, e eu fui direto com ela para o show, que era a despedida de Caetano e Gil, e eu não sabia que ela era amicíssima deles, amiga deles. E aí tudo aconteceu. No dia seguinte, ela me apresenta para os meninos amigos dela que me convidam para fazer um show, que era Moraes, Galvão, Paulinho. E aí eu vou para o show para fazer com eles uma parte como se fosse uma atriz, ou não sabia o que ia acontecer ainda. Eu estava esperando para entender o que estava sendo trazido para mim lá de cima. E quando quem está no palco também, o Pepeu, era a banda. Ou seja, tudo aconteceu naquela minha saída. Bem, como é que se dá, então, antes de falar dos Novos Baianos, esse seu encontro com o Pepeu? Já foi assim quase que imediato também? Foi o primeiro encontro, ele estava tocando no Barra 69, que foi esse show que ela me levou, da despedida de Caetano e Gil. E quando a gente acaba o show, a gente vai para a casa de Caetano e Gil, que estava na Pituba, a casa que eles saíram. E lá eu encontrei o Pepeu também. Foi lá que a primeira vez a gente se olhou, e aí tiveram alguns lances que aconteceram super legais e que a gente calou a boca, não falou nada, 2 menininhos ali, né? Mas na semana seguinte eu fui em algum lugar, que eu não me lembro agora, numa casa do nome da pessoa, que eu sempre tento me lembrar, e fui visitar uma das pessoas que eu conheci, e o Pepeu chegou lá também. A gente se olhou, ficou naquele silêncio, foi engraçado, mas quando ela me apresenta aos 3, que eu chego no palco e é o Pepeu que está tocando, ali a gente começou, na época, a namorar. E logo vocês ficaram juntos, né? Foram morar juntos e se casaram e tiveram muitos filhos. Logo tudo aconteceu, foi muito rápido. Ô, baby, mas tem uma coisa, eu estava falando aqui, porque há muitos anos atrás eu fiz uma entrevista com você, que era um programa tipo esse de entrevistas também, e eu lembro que você contou uma passagem que você teve, inclusive, aqui na Bahia, um contato com um disco voador, mais ou menos isso, né? Você lembra disso aí? Olha, lembro sim. Eu lembro que naquela época, tipo assim, eu por causa dessas visões e de tudo que me aconteceu, eu fui buscar o que seriam essas coisas, né? Porque eu vivi 10 anos
que eu gritava para todo mundo a palavra Ra, não sei se você se lembra disso. Lembro muito bem. E eu tive contato com coisas muito, muito loucas de transmutação celular, por exemplo, a água de coco virar óleo, entendeu? Virar óleo perfumado, o papel virar ouro. Então, isso é uma alquimia muito louca. E eu achava que aonde eu estava e todas as visões eram de Deus. Para mim não tinha como, porque se eu sou do bem, por que não vai ser de Deus? Como não vai ser? Então, essa é a nossa premissa de raciocínio. Porém, algumas coisas começaram a me intrigar. E como eu sou muito observadora, eu comecei a questionar e comecei a perguntar: ei, Deus, aí, se você existe, você vai ter que me dizer se essas coisas que eu estou vivendo são suas. Porque se não forem, vai dar maior confusão no dia que eu sair da Terra. Tá. No dia que eu partir para o outro lado, que é para nós uma incógnita, eu vou levar o que eu construí aqui. Nada do que está aqui, mas eu estou depositando na conta lá de cima. Ei, o que eu estou depositando aí? E em cima dessa insistência, começaram a vir umas revelações. E foi quando eu descobri que eu estava no meio de algo que era completamente contra e oposto a Deus. Não era, aquela força não era de Deus. Nada daquilo vinha de Deus. Da mesma maneira que existe um projeto ligado a toda essa ideia de que nós estamos vendo os ETs que estão vindo, e não é nada disso. Depois que eu tive a minha revelação, que eu fui arrebatada, olha as coisas que eu estou te contando, mas você está perguntando, não sou eu que estou começando. Pode falar que eu estou entendendo tudo direitinho. Depois que eu fui arrebatada em maio de 99 e conheci o lado de lá, é que eu entendi que nem morrer a gente morre. É tudo uma baita de uma passagem maravilhosa. A gente fica na felicidade de saber que vai encontrar os pais, vai encontrar as mães, vai encontrar todo mundo. E é por isso que as Escrituras falam que não tem reencarnação, que eu sempre achei que tinha. Por quê? Porque era uma baita de uma injustiça. Imagina se eu vou e volto na família do outro, aí eu vou de novo e volto na família. Nós nunca vamos nos encontrar, ninguém vai ser ninguém, não vai ter personalidade de ninguém. Ninguém é ninguém. Então, a justiça divina é que é dada ao homem viver uma vez, e depois ele vai para o outro lado, para a quarta dimensão, ou de Deus ou do inimigo, porque o problema é esse. Agora, se eu estiver errada, não tem problema nenhum. Agora, se eu estiver certa... Está no bom caminho. Não, se eu estiver certa e a gente não se ligar em Deus, e a gente chegar do lado de lá e bater cabeça numa situação, é que é o grande problema, correto? Certo. Temos que estar realmente ligadas nessa energia positiva sempre e saber distinguir o que se apresenta para a gente. E essa energia é justamente o amor. A gente ainda vai voltar para isso, baby, mas agora eu quero que você fale um pouco para a gente a respeito desse início com os Novos Baianos, o sítio em Jacarepaguá. Quer dizer, naquele momento, o que é que vocês sonhavam realmente em fazer? Olha, quando a gente se encontrou e a coisa ficou tão maravilhosa, que a gente sentiu todo mundo tão perfeito, aquela alquimia de amigos perfeita, aquela amizade, a gente virou irmão. E começamos a fazer música, e começamos a viajar juntos, resolvemos morar todos juntos e fazendo música 24 horas, juntávamos o dinheiro todo para que desse para pagar as contas. Então passamos a ser igual uma família. Daí veio o sítio, que foi sensacional, porque o sítio era o lugar onde a gente podia viver como se você pensasse hoje: eu quero viver num lugar muito tranquilo, comendo bem, fazendo música, os meninos jogando bola, eu também jogava bola naquela época. Enfim, a gente buscou, no meio de um momento conturbado politicamente, que era muito difícil, um espaço onde a gente pudesse ser um país ali dentro, um estado, e a gente tivesse uma liberdade no meio dos pés de laranja, genipapo, manga, viver uma realidade de paz e amor incrível mesmo naquela situação. E nós conseguimos. Alugamos o sítio Cantinho do Vovô, que era grande, que era ótimo, parecia até maior do que a visita que a gente foi fazer há pouco tempo atrás. E nós primeiro fomos para o apartamento de cobertura, onde a gente dividia o espaço com cabanas lindas, onde João Gilberto chegou. Foi ali que ele chegou, ele ficou amarradaço quando ele viu o meu quarto, que eu tirei todos os armários embutidos e fiz um palco, porque a acústica do armário era melhor. Tirei o conteúdo do armário, forrei com edredões daquela época, aqueles floridos, fiz uma tenda com todos os lençóis que eu tinha, virou um circo. E João Gilberto ficou lá dentro. Ficou lá dentro, com todos nós tocando. Então, meu começo de carreira
com o meu grupo Novos Baianos, nosso grupo, foi assim a escola não só de música, porque você tem um Pepeu e um Moraes, né, juntos, é um escândalo, né, um espetáculo, né, é um dos maiores violões que a gente tem no nosso país e um dos maiores guitarristas também que nós temos no país e no mundo. Então, se você olhar, a escola foi perfeita. É o Paulinho Boca ali, maravilhoso, cantando com aquela voz de veludo, com toda uma experiência que ele tinha de orquestra. Né? É o Galvão escrevendo letras. Né? Era eu ali com 17 anos, mergulhando totalmente nessa ousadia que eu tenho, que eu gosto, que é uma ousadia positiva, que é de criatividade, e dando muita força geral para todo mundo de cantar, de tocar, me enfiando por instrumentos de percussão, querendo entender o máximo possível daqueles instrumentos. E, enfim, foi chegando Jorginho, irmão do Pepeu, cavaquinho, bateria, e Paulinho da Viola mandou o cavaquinho, o Pepeu foi pegar o cavaquinho, Jorginho pegou o cavaquinho, aí mandaram para o Pepeu o bandolim, aí virou cavaquinho, bandolim, virou um foi uma Os riqueza. Novos Baianos representam o que para a música brasileira, na sua Novos opinião? Baianos representam uma seta no caminho de casa, porque você veja quantas gerações já aconteceram e das duas últimas para cá está perigosésimo, porque ninguém ouviu o que a gente ouviu. Então, quando você volta com Novos Baianos, que a juventude vem toda para o nosso show e fica apaixonada ali, chorando de alegria, é porque ela volta a beber de uma fonte que a gente passou a ser o transmissor daquilo. Não só o que a gente criou, mas eles entenderem quais foram as nossas influências, que são muito brasileiras, que vêm desde Jackson do Pandeiro, vem Lupicínio, vem Luiz Gonzaga, vem todo mundo que nós aprendemos, vem João Gilberto, vem Caetano, vem Gil, vem todo mundo. E vem mais lá de trás ainda, e vem do que cada um traz da sua terra. E vem também as modernas da época, como Jimi Hendrix, sabe? Vem situações novas para que eles possam se conectar e a música não morra, porque ela não morreu em Novos Baianos. Nós estávamos vivendo um momento terrível, porque era um momento grosseiro da nação em situações. E a música não morreu, muito pelo contrário. Foi aí que a gente despontou com toda a força, mas nós tínhamos influências boas. Pois é. Os Novos Baianos, o retorno. Daqui a pouquinho a gente volta após o intervalo. Perfil Opinião de hoje, a gente está aqui recebendo a Baby do Brasil, né, Baby? A gente estava aqui relembrando os Novos Baianos e relembrando também os Novos Baianos, o retorno na inauguração da Concha Acústica aqui em Salvador. Vamos ver? Vamos ver. Eu vou de sim,
de estar aqui com meus irmãos queridos, estarmos juntos e vivemos um momento único, porque nós sabemos que os pais da maioria de vocês curtiram muito aqui na Concha conosco. Passaram para vocês esse legado, vocês passaram para os filhos, como eu passo para minha neta, e eu quero dizer a vocês o seguinte: no jardim nasceu uma nova flor, galera. Vamos que vamos! Olha o silêncio da noite, a cor do luar e a razão da vida, e a razão da vida. E Beatles se vê ouvindo João, assim como John, Deixando marcas na imagem e no som. e Beatles se vê ouvindo João, assim como John, Deixando marcas na imagem e no som. e no som. Maravilha esse show que teve transmissão aqui da TV. Delícia. Né? Uma grande emoção esse retorno, né, Baby? Foi, a gente estava muito emocionado, a gente estava nem conseguindo cantar direito todo mundo, porque era o reencontro, né? E no camarim a gente, sem querer, querendo, começamos a lembrar de situações engraçadíssimas e o que a gente brincava uns com os outros, sabe aquelas coisas de família? O apelido, a brincadeira, aquela história que você pegou o outro, você pegou minha camisa, não sei o quê, e virou uma delícia. E essa turnê inteira nossa foi uma turnê de muita profundidade também de vida, porque a gente mexeu bastante dentro de nós. Foi muito, muito importante. Com essas memórias emotivas. E chegamos àquela conclusão de que nós estamos juntos, direto, sempre. A nossa história nos uniu. Pois é. E você continua colocando energia dentro dos grupos dos Novos Baianos também. Total, né? Eu sou a irmãzinha da galera. E tenho um amor muito grande pelo grupo, por todos nós. A nossa história foram 10 anos morando juntos, dividindo tudo, pensa. Ai, dividindo tudo. A Não é gente fácil não varria a também. casa junto, fazia tudo junto, que era para tudo acontecer. Entrávamos em pensamentos positivos juntos. Vamos ficar todo mundo legal, todo mundo muito bem, que é para poder acontecer tudo. E vamos fazer música. E às vezes não tinha dinheiro para pagar a conta da luz. Aí a gente, vamos dar um jeito, vamos pensar como a gente vai fazer, mas juntava todo mundo. Então, não teve ninguém ali que disse, olha, eu preciso da minha carreira solo, preciso da minha carreira agora individual, porque estou precisando de grana. Mas a partir de que momentos vocês resolvem ter essas carreiras No momento solos, em né? que os filhos começam a nascer. Tá. Aí, na hora que os filhos começaram a nascer, a gente percebeu que os filhos não iam poder viver o que a gente tinha proposto para a gente viver. Ficar sem comer um dia, tudo bem, mas o menino pequeno não vai poder. Então, agora está na hora de trabalhar a carreira solo também, para que a gente deixe intacto o grupo, a gente não tenha que fazer, vamos dizer, exceções de determinadas coisas ligadas ao perfil do grupo, para que a gente pudesse sustentar todas as famílias de que cada um tinha constituído. Então, chegou a hora, você casou, o Moraes casou, aí o Moraes foi fazer a carreira solo dele, que muitos falam, saiu do Nova Baiana, eu sempre falo, Moraes nunca saiu, não tem esse negócio de sair. Ele foi fazer a carreira solo. Aí depois o Paulinho fez a carreira solo, a Baby fez a carreira solo, né? A Baby com o Pepeu primeiro, depois ficou a Baby e o Pepeu em 2 carreiras solos também, que era muito merecido, porque o Pepeu, com esse potencial imenso dele, não podia ficar só Baby e Pepeu junto, né? Até a hora que ele deslancha 100% também numa carreira individual. Na verdade, esse foi o ingrediente que determinou a hora em que a gente tinha que dar ao grupo um tempo.
Pois é, e aí dentro dessas carreiras solos e as suas famílias todas já constituídas e tal, você constituiu uma família linda, com 6 filhos, e agora já vem netos, tem tudo isso. Quero que você fale um pouco a respeito dessa família. As pessoas ficam muito curiosas também a respeito da escolha, por exemplo, dos nomes que você colocou nos seus filhos. Alguns acho que mudaram também depois Sim. e tal. Como é que era isso, baby? Então, aí eu fui tendo meus filhos, assim, eu não podia ter filhos, mas aí teve esse milagre de ter 6. E eu queria ter nomes novos, que essa é a mania da gente, né? Artística, muito engraçado, para contribuir com novos nomes, com isso, com Sim. aquilo. Então, os filhos foram tendo nomes diferentes, junto com o Pepeu, eu ia, enfim, pesquisando, íamos colocando. E os filhos foram crescendo, né? São filhos maravilhosos, uma paixão incrível. E a minha primeira filha, a Sara Shiva, que já foi Ariroca antigamente, ela teve uma filha que hoje tem 27 anos, que é a minha neta, que é musicista, chama Hannah Sheva, que é incrível, tem músicas no YouTube e tem já uma série de fãs que amam a música que ela faz, que é muito bonita e ela canta muito bem. E é um DNA, então, que foi transmitido realmente Compositora, por essas toca. gerações. Pois então, imagina, ela fica dentro do estúdio, que nem o Pepeu fica dentro do estúdio, mixando, masterizando, compondo, uma loucura. E agora nasceu mais um neto, que está com 10 meses, que é o filho do Pedro Baby, do meu filho, que estava comigo no Baby Sucesso, que é o Dom. Dom Pedro Baby é o nome dele. Dom Pedro é uma Baby. figura. E ele já deu sinais de que é músico, porque tudo, até o cachorro latindo, ele pensa que é ritmo. Ele vai, ele já começa, vai pensando que é um rapper. Au. E a gente está rindo muito, porque a gente está chamando ele até de congueiro, porque qualquer coisa chega na frente, ele pá. Já mandei fazer um carrom pequenininho, que é aquele instrumento, para na hora que ele tiver já durinho em pé, ele já poder brincar com aquilo ali, porque não tem mais jeito. A gente já vai ensinando. É isso. Eu quero que você fale, já que você falou do Pedro aqui agora, né? Fala um pouco, a gente mostrou também naquele clipe inicial aqui no nosso programa também, dessa sua... Ele, de alguma forma, também foi o responsável pela sua retomada nos palcos dos anos de 2012, né? Olha, foi muito interessante a forma como aconteceu. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque, assim, eu estava pregando como pastora, que eu sou uma popstora, vamos dizer assim, uma rockstora, uma punkstora, né? Mas eu tenho um lado pastora minha, que é bem moderno. E eu tive um comando. Vou abrir o jogo. Tive um comando e avisei para a igreja inteira, olha, fica todo mundo sabendo que Deus mandou eu voltar para dentro do secular. É um plano. Vocês estejam orando, olha que papo louco, mas é isso mesmo, tá? E aí até teve uma ovelha que falou, não, você não vai. Mas você se afastou totalmente? Você passou um período com música também, gospel, tudo isso? Não, eu faço louvores, eu faço tudo, tá tudo dentro. Até que Deus falou, eu vou te mandar lá de volta, porque tem um planejamento para isso. Isso tudo tem um propósito, tá? Então, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de nada. Muito pelo contrário. E foi ele que colocou no meu coração esse amor para estar novamente no meio do mundão, vamos dizer assim, né? Tem várias coisas a ser feitas e várias que já foram feitas. E o que acontece é que quando eu me torno a tal da pastora, que todo mundo pensa que eu não vou voltar nunca, e vem esse comando para mim, ninguém sabia. E eu perguntei, como é que eu vou entrar de volta? Eu não vou fazer nada, porque se isso é de Deus, eu tenho que entrar, tem que acontecer, tem que ser sucesso, porque se Deus está no negócio, é sucesso. Fiquei quieta. Aí veio a primeira proposta, veio um grupo incrível de São Paulo e falou, baby, você não quer fazer uma turnê? Leva quem você quiser, toca o gospel, toca o que você quiser, a gente quer investir e produzir em você. Eu falei, opa, pintou. Aí eu fui orar. Deus falou, não é esse grupo. Eu falei, não, uau. Eu falei, gente, me dá um tempo. Passou uma semana, chega o Pedro, mamãe, olha, a gente está aqui pensando nisso, papapá. Eu olhei e falei, uau. Se eu tivesse dado sim para outro grupo, eu não poderia dar sim para ele. Eu falei, peraí que eu vou orar. Peguei, entrei em jejum, estou contando o filme todo. Peguei um avião e fui para Nova York. E fiz o jejum todo lá em Nova York, sozinha, na casa de uma grande amiga, de um amigo meu querido, que eles não estavam. E eu fiz esse jejum de, sei lá quantos dias, 40, 60, 80 dias, não me lembro. Mas assim, pedindo, é para ir?
tem certeza? Você está mandando eu ir para lá mesmo? E nada de resposta. Meu filho ligava, e aí, mãe, você vem? Você fala, pera só um minutinho, meu filho, que eu... Tô Falei, falando... agora ele vai dizer Tô que me a minha mãe está muito conectando. louca e não tem droga. Estou falando com Deus. Não tem droga, mas tem cabelo colorido, tem tudo. O que é isso? Que loucura é essa? Meu filho ele falou, mas mãe, você acha que Deus não vai querer que uma mãe toque com o filho? Eu achei ótimo. Eu falei, eu acho que ele vai querer. Mas enquanto ele não falar, eu não vou fazer, porque eu sou uma menina obedecida, como dizia quando era criança. Eu sou obediente a isso porque eu sou apaixonada por ele. Porque na hora que eu chamo, ele vem. Então, é comigo mesmo. Rapaz, até a hora que ele deu o ok, eu peguei um avião, voltei e falei, ele disse que sim. Eu me lembro que o Pedro falou uma frase para mim que ele não lembra. Que ele falou assim, então aperta os cintos. Tipo assim, vamos decolar. Vamos decolar. E de lá até agora eu fiquei com mania de cintos largos. E foi dessa forma que eu volto ao mercado e quando eu boto o pé no primeiro show, 5.000 pessoas. E tudo aconteceu, inclusive, com a presença de uma geração, de uma nova geração, que a princípio não conhecia talvez através dos pais, né? Exatamente. O seu trabalho. Então, falar disso também, dessa nova geração que vem te acompanhando aí pelos palcos. É o público, né, de Novos Baianos que a gente tem, que observou, né? Olha ela ali, ela está fazendo a coisa toda, né? Novamente, porque eu fiquei 14 ou 16 anos fora, uma coisa assim. E quando eu voltei com gospel, todo mundo, nossa, que caretice, será que ela vai ficar com a Bíblia debaixo do braço, enchendo o saco da gente, falando aquelas coisas? E, de repente, começou a ser construída uma imagem da Baby nova, tipo assim, não, mas é a Baby. Vamos ver o que ela está falando? De repente ela é muito louca, de repente não. Será que ela pirou? Né? E com isso a carreira veio vindo, as pessoas foram chegando. Eu tenho, assim, coisas incríveis de mensagens que as pessoas me mandam. Eu fui fazer na madrugada com o Baby, uma live que eu vou ter que fazer direto agora. Deu 3.000 pessoas no meio da madrugada. E as perguntas e tudo que todo mundo queria era tão pessoal. Era tão, ao mesmo tempo, profundo. Tinha tanto lado de psicanálise, quanto o lado de espiritualidade, quanto o lado de uma vida comum, que eu não conseguia sair da live. E apaixonada, ao mesmo tempo, por fazer aquela live. E eu vi que aconteceu de eu ser uma pessoa, não só apenas uma cantora. Há uma participação como pessoa, sabe? Uma participação mais íntima. E isso, eu gosto disso. É gostoso isso para mim. Por isso que eu acho que eu consegui. Você estava falando dessa questão da espiritualidade e tal, mas vamos mostrar aqui um momento para todos vocês, para a Baby também, em que é um momento histórico e que também se remete naquele momento a essa conexão com o divino em pleno Carnaval de Salvador. Uau. Vamos ver. E a praça, que já era pequena para tanta gente, para tantas estrelas, ainda acabou recebendo mais nomes de peso, como Margarete Menezes, Elba Ramalho e Baby Consuelo, que chegaram para ajudar Moraes Moreira, Cid Guerreiro, Tônio Matéria e Armandinho a balançarem o chão da praça. Com fôlego renovado à base de jatos d'água, mesmo depois de 5 dias de folia, a multidão ainda queria mais festa. Uma agitação que só teve momentos de calmaria, com a execução do bolero de Ravel por Armandinho e a Ave Maria cantada por Baby Consuelo. Pois é, Baby, me emocionei aqui agora, sempre viu? desse lado, né, de puxar as pessoas para...
se E conectarem. no né? meio daquela dança ali, que está 1994, em plena Praça Castro Alves, E todo no mundo encontro de apaixonado. trios, você para e traz esse momento de elevação ali. Você sabe que nesse ano agora de 2018 para 2019 que a Sim. gente está, eu fiz o show da virada, né? Eu fiz o show, o Gil fez um show, o mais 2 ou 3 artistas, e eu convoquei o povo inteiro e nós, 2.800.000 pessoas, oramos o Pai Nosso junto para entregar o novo ano, pedindo a Deus bênçãos, e eu cantei com um coral de 20 vozes, maravilhoso, uma música que vendeu 25 milhões de cópias no mundo, chamada Agnus Dei. Foi um negócio assim também maravilhoso, porque no meu coração às vezes vem aquele momento que é tipo assim, caramba, como é que a gente vai passar por isso aqui sem a gente se consagrar? A gente não sabe o que está rolando ali embaixo. A gente não sabe quantas consagrações e quantas coisas estão acontecendo. A gente precisa realmente estar o tempo inteiro se limpando, se organizando nessa parte, porque a vida é tão rápida. A gente viu quantas pessoas partiram nesse início de ano de 2019. A gente vê que para ir basta estar vivo. Então a gente realmente precisa estar conectado, a gente precisa estar limpo, coração limpo, perdoando, se arrependendo, entendendo o outro, compreendendo. É tão difícil às vezes isso. Às vezes a gente passa a vida inteira murmurando, chateado, porque fulano te feriu há 20 anos atrás, em vez de você dizer, estou liberando esse perdão, está na mão de Deus, daqui eu saio andando limpa. Então, tipo, é por isso que acontecem essas coisas comigo em determinados momentos de multidões, que eu sinto naquele momento, vamos quebrar certas coisas que estão enraizadas no emocional e no espiritual. Pois é, Baby. Então, você parte a partir daí, né, seguindo aquela lógica que a gente estava aqui também, dentro dessa carreira, a fazer uma brilhante carreira, a ter suas músicas, não só nos shows, mas estar com suas músicas na voz do povo também, em novelas, em tudo isso, né? A gente volta com esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, e vamos falar deste momento atual, tudo que você está fazendo, da sua turnê também, com sua música extravagante. Uma das maiores cantoras do Brasil, a gente recebe hoje aqui no Perfil Opinião, Baby do Brasil. Baby, nós estávamos falando como você continua e sempre, depois desse seu O Retorno em 2012, ativa, compondo, cantando, fazendo shows, lançando um documentário. Então, antes da gente falar dessa nova, exatamente, fase, vamos ver um pouquinho dessa nova fase, já Tá com música ótimo. extravagante. Pois é, extravagante mesmo. A banda inteira extravagante. extravagante. Né? Essa última música foi o Summer das 4 estações de Vivaldi, que abre o show. Que é lindo, lindo, lindo. Essa mistura dessas informações musicais, que é a ideia do show, que música extravagante seja um conceito. É como se eu estivesse entrando numa daquelas grandes lojas de disco que nós tínhamos, e você vem aqui jazz, rock, reggae, música brasileira, música extravagante, que pode conter todos os outros estilos ali dentro. Você pode pegar do Vivaldi ao Ravel, ao Jimi Hendrix, ao Lupicínio Rodrigues, ao Luiz Gonzaga. É aquela extravagância no sentido da criatividade, da qualidade, não é a mesmice. É a música extravagante. Eu queria que você falasse um pouco a respeito das suas novas composições. Antes delas, eu vou te dizer que eu estava vendo ali uma música que pelo menos eu li que você teria começado a sua carreira exatamente solo com ela, que foi Menino do Rio, que foi de Caetano Veloso, que você interpretava e que depois conquistou aí também multidões. É verdade isso? Foi assim, eu comecei a carreira solo com o LP, O Que Vier Eu Traço. E depois veio o Pra Enlouquecer. Se não me engano,
O Menino do Rio está no segundo. No segundo. Parece, porque o primeiro tinha Brasileirinho, e aí eu faço também o famoso Montreux Jazz Festival, na Suíça. Acontece um disco ao vivo, gravado ao vivo, e logo em seguida a música Menino do Rio, que foi um pedido que eu fiz a Caetano num daqueles dias que o estúdio já tinha acabado, nós tínhamos 3, 4 horas. Eu falei, nossa, está terminando o disco, eu não tenho uma música sua. E naquela madrugada ele teve a inspiração, fez a música veio para mim. E eu consigo gravar naquele tempo que eu tinha de estúdio, com um pouco mais, que eu paguei a parte, os extras, e a música estourou. É uma música perfeita. O arranjo do Pepeu é absurdamente incrível, porque ele faz aquela abertura, que é a marca da música, porque quando começa o arranjo, todo mundo já sabe que é ela. Enfim, um presente, né? Você é telúrica? Eu sou tudo. Eu sou terrestre, porque eu nasci aqui, então eu sou telúrica. Eu sou cósmica, porque eu sou conectada com Deus. Mas, assim, totalmente de uma maneira que não é religiosidade, sabe? É de conexão e liberdade na presença do Espírito Santo de Deus. Então, é um papo que não é aquele papo religioso. Você é religiosa, Baby? Eu digo, não, religiosa eu não sou. Eu sou conectada, senão eu vou cair numa situação perigosíssima, que é a da religiosidade, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a religiosidade, verdadeiramente, ela não é de Deus, porque ela faz a gente brigar por causa de religião, ela faz a gente... E a ideia não é essa. A ideia é de se conectar e aí cada um vai receber o que precisa receber, né? Você continua sendo a pastora da igreja fundada por você? Continuo sendo uma pastora da igreja. A igreja Ministério do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela para de funcionar com portas abertas. Todos vão para a igreja dos amigos, dos pastores amigos. Eu vou para o mundão como eu estou, mas totalmente imbuída de um propósito. Sou convidada por igrejas, faço louvores de uma maneira bem... da forma que tem que ser no momento para que as pessoas entendam o que eu estou fazendo. E, por outro lado, agora vai começar já a funcionar um Facebook, todo um lado, que é o Baby do Brasil Matrix, porque as pessoas estão requisitando demais conversa dessas coisas, querem saber, e eu quero dar essa atenção. E claro que vai ter uma hora que vai ter aquele ano sabático, onde a gente vai fazer culto em cima das montanhas, em vários estados, e convidar a multidão para ir, para tocar e louvar e adorar nesse ano sabático da Baby, que vai ser um ano gospel total, com fogo puro, com um monte acendendo e tudo mais. Dá para uma capelinha com um gospel aí? Dá. Tem esse Agnus aí que fala, aleluia, aleluia, é o Senhor poderoso Deus. Aleluia, holy, holy, are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb, tu és santos. Eu gravei essa música com 60 tambores e junto com o Ron Kenoly, que é um artista americano do gospel que saiu do secular. E ela é do Michael W. Smith, que eu te falei. E eu gravei na época aqui na época tinha um grupo chamado Tambores de Cristo. Gravamos esse, vim com tape dos Estados Unidos, gravei com os tambores e voltei. E eu guardo isso
para lançar num CD gospel que está pronto, já tem algum tempo, com a produção do Tom Brooks, que é um cara que tem 12 Grammys no gospel. Foi gravado todo na Califórnia, em cima de uma montanha linda, onde ele tem um estúdio. E é um lado muito importante, porque além dessa música, entre outras, é o tipo do que você vai ouvir e vai te dar uma paz, uma coisa no momento, sabe? Tem coisas assim que eu fiz, por exemplo, falando desse tempo de Apocalipse, que nós estamos num tempo perigoso e que nós vemos assim coisas da natureza acontecendo. Ao mesmo tempo, é um momento incrível, porque se tiver um grande desfecho para a humanidade, do céu abrir e a gente entender para onde caminha a humanidade, maravilhoso também. Então, falando de Apocalipse, eu quero que você fale também sobre esse documentário, o Apocalipse segundo Baby. Exatamente. Eu não escolhi, na verdade, esse nome. O diretor que chegou para mim, que é o Rafael Saer, falou: Baby, você fala tanto do Apocalipse para a gente e tudo, mas eu posso colocar o nome do documentário, o Apocalipse segundo Baby, no caso. Eu morri de rir, entendi toda a intenção dele. Eu falei, claro que pode, porque nós temos aí dentro do próprio Evangelho mulheres que a gente nem sabe que eram verdadeiras apóstolas. E eu fui ungida apóstola também dentro da igreja. Por exemplo, Madalena, para mim, se transformou numa apóstola. A Maria era uma apóstola, né? Porque todas estavam o tempo inteiro seguindo a Jesus naqueles caminhos loucos. Então, quando ele botou esse nome, que eu achei engraçado, mas eu achei muito profundo, porque nesse documentário ele tem, sei lá, parece que é 280 horas. Esse menino, ele é premiado em o Rafael Não deixa de ser uma Sarr. biografia sua também, Sim, não é? ele é premiado em conseguir conteúdos. Ele fez o documentário do Ney Matogrosso, da Lula e Lucinha. Ele fez vários. E ele é muito assim, excelente na área também de captação de imagens da história daquela pessoa. Ele é bambambam nisso daí. Então, esse cara, um dia, eu cheguei na Bahia, acho que há 2 ou 3 anos atrás, nós viemos aqui só para eu filmar a ponte que eu morei um tempo debaixo, que é a ponte de Piatã. Foi lá que você viu o disco voador, que eu estou lembrada. Exatamente. Foi ali que eu morei dias. E a gente foi para debaixo da ponte e eu falei, olha, era aqui que eu dormi, aqui que tinha pedra tal. Era muito engraçado. E a gente filmou tudo. Isso está também dentro do documentário, eu sei. Ou seja, o atual que a gente não tinha filmado, a gente acabou filmando mais ainda para esse documentário. Então, esse documentário, eu estou doida para ver, porque ele conseguiu... Vai ser lançado esse ano? Acho que até o final do ano. Ele conseguiu cenas do filme que eu fiz aqui na Bahia com o Thomas Millian, que é um ator italiano, com uma produção italiana que eu nunca tinha assistido. Ele conseguiu as cenas. Então, é um filme assim que eu não vi ainda. Ele está juntando todas as cenas, ele está montando, e as cenas que eu fiz, que eu conheço, mas as outras eu estou curiosíssima para ter a minha avant-première com ele e entender o que está acontecendo, que vai ser um revival e vai ser uma noção que eu vou ter também de alguém me vendo, né? E vendo a minha história, como é que ela é. Muito gostoso. Acho que é um documentário, principalmente porque ele, quando criança, já era meu fã. Então, é um documentário de muito amor para contar uma história, né? Muito bacana. Então, esse seu momento, Baby, além de você estar viajando, com show, tudo isso, fala um pouco dessas novas composições. Nesse novo trabalho, Música Extravagante, eu comecei a colocar o disco novo que vai sair, as novas músicas que começaram a surgir logo após o Baby Sucesso. Logo após que eu acabei de fazer a visitação e gravar as músicas, parte dos sucessos, eu comecei a produzir demais, produzir muito, porque eu estava produzindo só no gospel. Então, quando houve essa liberação, comecei a fazer músicas assim que vêm colocando alguns assuntos importantes. E 3 músicas eu selecionei para esse novo show. Uma se chama Você é Lindo, que é uma música de mulher para homem, que geralmente não tem. Ela é uma música que ela coloca de uma forma o amor, e de uma maneira também muito doce. Tem a Eu Vou Dizer Que Sim, que ela aborda que eu vou dizer que não, se for melhor para mim, mesmo que eu queira, mas se não for bom, vai ser não, porque esse não é porque é melhor para mim, mas se eu disser que sim, é por causa do perdão. Então, as músicas abordam algo de uma maneira
cuidadosa a maneira como eu trabalho com a vida, com as pessoas. E a outra chama-se Aquela Porrada. E que eu falo, eu fui no novo dicionário da língua portuguesa para saber o verdadeiro significado de porrada, para saber se era palavrão ou se também podia ser usada como sinônimo de quantidade ou de grandeza. Porrada não é só pancadaria. Também pode ser uma experiência que gere sabedoria. Esse é o refrão, sabe? Então, tipo assim, são coisas que eu falo. Doeu pra caraca, então, tá na música. Então, tipo assim, esse disco, ele tem uma hora que ele fala das drogas de uma maneira muito, muito grande. Ele tem uma música chamada Eu Decorei a Onda. Eu falo que a vida pode ser bela e pode ser longa. Eu não vou morrer de drogas. Eu decorei a onda. Então, ele aborda tudo que eu creio, tudo que eu vivo, como é real e verdadeiro. Então, um disco também que eu estou apaixonada, que está chegando aí já por essas semanas, as primeiras músicas nas plataformas digitais, e eu estou apaixonadésima. Ele tem a direção musical minha, mas ele tem como produtor o Rafael da Deck Music, que é um cara assim incrível, que é todo dentro dessa visão, com toda a minha banda tocando, Frank Solari, Guilherme Schwab, Rafael Garrido, André Gomes e Jorginho Gomes. A gente tem uma galera fera nas gravações para que possa reportar exatamente esse meu momento, que é de letra e de música. Sabe? São momentos verdadeiros da Baby. Então, vai ser, de novo, um disco super plural, que tem vários ritmos, como eu botei uma letra no Bolero de Ravel, e etc. Mas que vai estar a minha marca ali, porque eu não sei fazer uma coisa... vamos fazer uma coisa para o sucesso. Não vai rolar. Não vai rolar. Vai rolar só o que é verdadeiro para mim. Baby, teve algum momento que você pensou realmente em parar? Ou a sua parada estratégica foi nesse momento de arrebatamento pela questão da espiritualidade, em que você se direcionou, mas também ainda com música, em uma outra direção? Quando eu era criança, que eu tive aquelas coisas todas, um dia eu falei assim, eu queria tanto conhecer esses mistérios de Deus, não as barras pesadas. E queria tanto cantar, ou seja, eu queria ser musicista e queria ter esse outro lado. E aí você vê que hoje, além de ser uma popstora, eu estou no meio da música de novo. Então, eu vejo como Deus é muito louco, ele não é careta, né? Porque se eu vivo essa história e tem essa liberação, é porque isso é possível. Então, na verdade, quando eu fiquei só no gospel, não foi para vender disco, entendeu? Não foi para eu ter uma carreira do gospel, onde dali seria uma mudança. Foi porque eu me dediquei de tal maneira, eu mergulhei de tal maneira que não cabia de forma alguma eu fazer mais nada, porque eu mergulhei 14 anos nessas escrituras sagradas, porque eu queria entender por que parecia que Deus era mau, por que é isso. Eu queria entender qual é a história verdadeira da história lá, o que eu posso saber por inspiração, o que pode me ser revelado. Então, tipo assim, eu levei muito a sério. Então, eu não parei, daqui eu não toco, daqui eu não foi isso. Foi tipo assim, não está cabendo. E ninguém vai me entender. Realmente não ia. Eu acho que todo mundo me entende e aceita, porque é Deus que está no negócio. O que é a vida para você? A vida, para mim, ela é eterna. E ela é um aprendizado espetacular para eu chegar no ponto onde eu possa estar na eternidade plena. Então, eu vou viver o meu ego, eu vou viver as emoções, eu vou viver vamos dizer, as provocações, as paixões, e vou ter que entender como é que eu transformo tudo isso em algo divino. Por que uma paixão não pode se tornar uma coisa divina? Bom, tem a paixão de Cristo, né? Apaixonado por nós, né? Foi ao ponto que ele foi para fazer o que ele teve que fazer. Então, viver, para mim, está sendo muito mais forte, importante, colher todas as informações que eu puder aqui nesse campo tão rico que é o relacionamento. Nós somos escolhedores infinitos. Eu estava vendo uma entrevista ainda agora, a pessoa falando isso, é verdade. Então, como escolher? Já que eu escolho tudo o tempo inteiro, tomo uma água de coco ou tomo água para beber? Digo não para aquela pessoa, digo sim.
que é o lado da eu vou dizer que sim. Ah, eu me fecho ou eu me abro? Ah, eu continuo chateada com isso ou eu mudo? Nós somos escolhedores o tempo inteiro. Então, como passar nesse planeta sem crescer internamente para poder chegar aonde vai chegar, que não é revelado de cara, para a gente também não fazer o que a gente já fez de errado aqui, né? Baby, se eu tivesse que perguntar qual uma das músicas que mais marcou a sua vida ou a sua carreira para a gente encerrar esse programa de hoje, você responderia como ou cantando? Olha, eu tenho algumas músicas que eu tenho o privilégio até de não ser só uma. E isso é muito bom, porque eu me lembro que o dia que eu fiz sucesso a primeira vez, eu falei, uau, e agora eu vou ter que fazer sucesso sempre. E fiquei com medo na hora e me lembrei assim, quantas pessoas devem ter recuado na hora do primeiro sucesso. E depois eu pensei, não, se eu fiz uma vez, eu sou capaz de fazer sempre. Porque esse sucesso é algo que vai ter que sair de mim. Então, quando o Menino do Rio aconteceu e fez aquele grande sucesso, eu falei, nossa, que coisa linda. E eu vi, assim, uma vez João Gilberto me ligou e brincou comigo e falou assim, baby, a melhor gravação de Menino do Rio é a sua. Ele gravou, Caetano gravou, outras pessoas gravaram. Canta um pedacinho, baby. O Havaí, seja aqui, tudo que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo. Menino do Rio, há calor que provoca arrepio. Toma esta canção como um beijo. Baby do Brasil, baby do nosso coração, né? Obrigada, Grata querida. por essa Muito entrevista aqui no prazer Perfil também. Opinião. Eu que agradeço, muito obrigada, lindo estar aqui com você mais uma vez. Mais uma vez. E a gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião. E a gente volta as próximas semanas, se Deus quiser. Um beijão e até lá.